E aí, tudo bem? Vamos resolver nesse vídeo aquele desafio de raciocínio lógico que eu lancei lá no Instagram, @prof.andreleite. Mas se você não viu lá, não tem problema. O enunciado está aqui, ó, os principais dados estão aqui. A Luana queria fazer uma brincadeira com os sobrinhos e com o filho, pegou 3 pedaços de papel, escreveu em cada papel um número positivo inteiro e colou na cabeça, na testa de cada uma das crianças e avisou que os números eram distintos e que um deles era a soma dos outros dois. E aí perguntou para a Bianca: Bianca, que número você tem na sua testa? Bianca olhou para o Guilherme, para a testa do Guilherme, viu o número 30, olhou para a testa do João Pedro, viu o número 20 e não conseguiu concluir que número ela tinha. O Guilherme também não, nem o João Pedro. Quando a Luana ia comemorar que tinha vencido o desafio, a Bianca falou: não, peraí, agora eu já sei qual é o meu número. E aí a questão é, como é que a Bianca descobriu e que número é esse? Então vamos organizar, a questão não é fácil, ela é bem enrolada e depende de uma sutelezazinha no final, que se você deixar passar você não consegue resolver. Então vamos lá, ó. Organizando, fica assim, ó, a Bianca, o Guilherme e o João Pedro. Quando a Bianca olhou para a testa do Guilherme, ela viu um papelzinho com o número 30. Na testa do João Pedro, um papelzinho com o número 20. E ela não conseguiu deduzir qual é o número dela. Por quê? Porque ela tinha duas possibilidades. Repara, a Bianca, né, se o número da Bianca for a soma dos outros dois, então a Bianca teria o número 50 na testa dela. Né? Se não for esse o caso, então a soma dos outros dois tem que ser o número do Guilherme, que é o 30. Né? Ou não pode ser o do João Pedro, porque o do João Pedro já é menor que o do Guilherme. Então o do Guilherme somado com o da Bianca, que também é positivo, não pode dar um número menor. Então a soma, né? Então se no outro caso, o Guilherme é a soma. E se o Guilherme for a soma, então a Bianca tem que ser igual a 10, porque 10 mais os 20 do João Pedro vão dar os 30 do Guilherme. Então a Bianca, ela tem que ter na testa dela ou o número 50 ou o número 10, mas ela não sabe qual dos dois. Mas aí acontece que o João Pedro olhou para o outro lado, né? Agora o João Pedro, e viu o número que estava na testa da Bianca e viu o mesmo 30 lá na testa do Guilherme, só que não sabia o número dele. Então ele deduziu o seguinte: olha, se o que ele viu na cabeça da Bianca foi o número 50, eu tenho duas possibilidades. Se o João Pedro for a soma, então 50 mais 30, 80. Agora, se ele não é a soma só pode ser a Bianca, porque a Bianca é o número mais alto, 50. 50 mais o do João Pedro não pode dar 30. Então tem que ser 30 mais o do João Pedro, tem que dar os 50. Então, do João Pedro, né, se a Bianca for a soma, o João Pedro tem que ser igual a 20. Porque 20 mais 30 daria 50. Agora, se o que ele viu na cabeça da Bianca foi o número 10, aí o que acontece? Né? Se o João Pedro for a soma, então ele tem que ter na cabeça dele o número 40. Se ele não for a soma tem que ser o Guilherme, que é o número mais alto. Então, se o Guilherme for a soma, a Bianca tendo 10 na cabeça dele, o João Pedro tem que ter 20 na sua cabeça. Então, repara, o João Pedro também não consegue matar a charada. Porque se ele viu 50 na cabeça da Bianca, o dele pode ser 80 ou pode ser 20. E se ele viu 10 na cabeça da Bianca, o dele pode ser 40 ou pode ser 20. Então, em qualquer um dos dois casos, 50 ou 10 na cabeça da Bianca, o João Pedro não consegue resolver o problema dele e ele diz: eu também não consigo resolver. Aí vai o Guilherme. O que acontece com o Guilherme? O Guilherme, aconteceu a mesma coisa com o João Pedro. Ele olhou para a cabeça do João Pedro e viu 20 lá. E olhou para a cabeça da Bianca e ele viu o 10 ou o 50. Então vamos lá. Ó. Se ele viu na cabeça da Bianca o número 50, ele deduziu o seguinte: ele pode ser a soma, o Guilherme pode ser a soma ou não. Se o Guilherme for a soma, o que vai acontecer? O 50 da Bianca mais o 20 do João Pedro vai dar o número 70 na cabeça do Guilherme. Agora, se o Guilherme não for a soma, tem que ser a Bianca. A Bianca é que tem que ser a soma. E aí, se a Bianca, com o número 50 na testa, for a soma, o João Pedro tem 20 na testa dele, o Guilherme tem que ter 30 na cabeça dele. Mas ele não consegue decidir se é 30 ou se é 70. Agora, o que acontece se a Bianca tiver o número 10 na cabeça dela? Repara, se ela tiver o 10,
Aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Se o João Pedro for a soma, que é o número 20, maior do que o da Bianca, aí o Guilherme tem que ter um número 10 na cabeça dele. Né? E se o João Pedro não for a soma, aí só o Guilherme pode ser a soma. E se o Guilherme for a soma, 10 da Bianca com 20, o Guilherme vai ter o número 30. Beleza. Mas aí é que está a sutileza, ó, aí é que você tem que prestar atenção. Nesse caso aqui, ó, no primeiro caso, se o João Pedro for a soma, como eu tenho 10 na cabeça da Bianca e 20 na cabeça do João Pedro, o Guilherme tem que ter o número 10 na cabeça dele, para somar o 10 do Guilherme com o 10 da Bianca e encontrar o 20 do João Pedro. Mas aí não pode, porque os números são distintos, está descrito lá no enunciado. Os números são distintos. Então, o número da Bianca, 10, não pode ser igual ao número do Guilherme, 10, para que a soma dos dois dê 20, seja o número do João Pedro. Então, o João Pedro não pode ser a soma. Esse resultado aqui não é válido. Então, se ele não é válido, o Guilherme só poderia ser o número 30. Mas repara, se a Bianca tivesse o número 10 na cabeça dela, o Guilherme ia chegar à conclusão que o número na cabeça dele ou era 10 ou era 30. Mas como 10 não pode, porque o número dele não pode ser igual ao da Bianca, ele ia matar a questão e ia chegar à conclusão que o número dele era 30. Mas ele não matou. Ele disse que também não conseguia calcular. Se ele não conseguia calcular, só pode ser o caso anterior, ó, o caso onde a Bianca tem 50 na cabeça dela, e aí o Guilherme pode ter o número 70 ou o número 30. E ele fica na dúvida. Repetindo, se a Bianca tivesse o número 10 na cabeça dela, o Guilherme ia chegar à conclusão que os números possíveis para a cabeça dele seriam o 10 ou o 30. Como o 10 não pode, porque é igual ao da Bianca, ele mataria a questão e concluiria que o número na testa dele seria o número 30. Como ele ficou na dúvida, ele não conseguiu resolver a questão, então ele só pode ter visto na testa da Bianca o número 50, porque ele deixou ele na dúvida se o número que estava na testa dele era o 70 ou o 30. Foi assim, fazendo esse raciocínio, que a Bianca conseguiu matar a questão e descobrir que o número na cabeça dela, na testa dela, era o número 50. Beleza? Enrolado, né? Não é uma questão simples, não. E tem essa sutileza no final de você perceber que uma das alternativas do Guilherme ia dar um número igual à da Bianca, e isso é proibido pelo enunciado da questão. E aí, gostou? Ficou com alguma dúvida? Manda para mim tua dúvida. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe aí com seus amigos. Se você gosta desse tipo de questão, lá no Instagram eu apresento bastante com a solução aqui no YouTube. Dá uma procurada aí no canal que você vai encontrar um monte de vídeos parecidos com esse. Eu te vejo na sequência aqui no Questões de Matemática. Um abraço.